próximo exercício, a gente tem um tabuleiro de xadrez, que é 8x8, e a gente nomeia as colunas e as linhas do jeito que eu expliquei na última aula. Cada coluna eu vou chamar com uma letra, de A a H. Cada linha eu chamo de um número, de 1 a 8. De forma que essa aqui é a casa A1 e essa aqui é a casa H8. Então, o exercício me pergunta se é possível eu cobrir o tabuleiro com dominós, que são peças 1x2, de forma que eu só não cubra a peça A1 e a peça H8. Então vamos fingir que esse tabuleiro não tem esse pedaço A1 e ele também não tem o H8. Como é que a gente tenta resolver esse exercício? Bom, a quantidade de quadradinhos aqui, antes era 8x8, 64 quadradinhos. Agora que eu tirei 2 quadradinhos, são 62. Então, parece que é ok preencher ele com dominós, né? Só que, observa que eu não consigo preencher esse tabuleiro aqui com dominós. Tabuleiro, né? Essa peça aqui eu não consigo preencher com dominós, apesar de existirem 4 quadradinhos aqui. Não dá. É impossível preencher com dominós. Então, ainda não está claro se eu consigo preencher ou não. Se de fato eu consigo, você precisa me mostrar como que eu vou preencher os dominós nesse tabuleiro. Mas, na verdade, aqui não é possível preencher tirando desses quadradinhos. Por quê? Esse é o truque que eu passei na aula passada, que é colorir o tabuleiro. Então, imagina que de fato esse é um tabuleiro de xadrez colorido. Então, a gente colore assim, né? Alternando as cores. Olha só o que acontece. Repara que cada dominó, ele cobre 2 casinhas adjacentes. O que significa que um dominó, ele cobre uma casinha vermelha e uma casinha branca. Qualquer dominó, se eu colocar um dominó aqui, em qualquer lugar no tabuleiro, ele vai preencher uma casinha branca e uma casinha vermelha, independente de onde ele estiver. Eu também vou precisar, como eu tenho 62 quadradinhos, eu vou precisar de 31 dominós, né? Cada um deles vai cobrir um quadradinho branco e um quadradinho vermelho. O que significa que eu teria que ter 31 quadradinhos brancos e 31 quadradinhos vermelhos. Certo? Mas desse jeito, que está colorido, a gente não tem a mesma quantidade de casinhas brancas e de vermelhas. Repara que antes, quando eu tinha essas 2 peças, eu tinha 2 casas vermelhas. E aí eu tinha, de fato, a mesma quantidade de casas brancas e vermelhas. Mas, a partir do momento que eu excluí essas casas, que eram as 2 vermelhas, eu perdi 2 quadradinhos vermelhos. E agora, eu não tenho mais a mesma quantidade de vermelhos e brancos. Aqui eu vou ter 32 brancos e 30 vermelhos, que não é o que a gente precisa para cobrir com dominós. E essa aí é a demonstração de por que eu não posso cobrir o meu tabuleiro, exceto essas peças, com dominós. É só colorir e observar que cada dominó preenche uma branca e uma preta, uma branca e uma vermelha, e a gente não vai conseguir a mesma quantidade de brancas e vermelhas nesse tabuleiro. Próximo exercício é um pouco parecido com os últimos da aula passada, sobre um tabuleiro ser simétrico, diagonal, etc. Mas naqueles exercícios a gente tinha um tabuleiro vazio e algumas peças de dama. E aí eu pedia que fosse simétrico em relação à diagonal, o que significa que se tem uma dama aqui, vai ter que ter uma dama do outro lado. Esse é um pouco diferente. Eu vou preencher um tabuleiro 15 por 15. Só que eu vou colocar números em todos os quadradinhos. Eu vou colocar, cada quadradinho vai ter um número de 1 a 15 nele. Cada quadradinho do meu tabuleiro. Só que com a seguinte regra. Com as 2 seguintes regras, né? Primeiro,
eu quero que seja simétrico com relação à diagonal. Então, aqui no meu exemplo, eu tenho esse tabuleiro 3x3 simétrico em relação a essa diagonal. Por quê? Esse 1 está simétrico com esse 2 está simétrico com esse 2 e esse 3 está simétrico com esse 3. Certo? Ele está totalmente simétrico. Outra coisa que a gente respeita é uma linha, qualquer linha e qualquer coluna não tem dois números iguais. Ou seja, se, por exemplo, vamos olhar para a primeira linha. A primeira linha tem 15 quadradinhos. Só que não tem dois números iguais nesses 15 quadradinhos. O que significa que todos os números são diferentes. Ou seja, eu vou ter os 15 números de 1 a 15 nessa linha. E isso vale para todas as linhas e colunas. Por exemplo, aqui, essa linha aqui, ela só tem o 2, 1 e o 3. Todos diferentes. Aqui, 1, 3 e 2, todos diferentes. 3, 2 e 1, todos diferentes. Se olhar para as colunas, a mesma coisa. A mesma regra é respeitada. E aí, a gente, com essas duas regras, tem que concluir, provar, demonstrar que na diagonal em que ela é simétrica, vão aparecer todos os números de 1 a 15. Então, nesses 15 espaços, vão aparecer os 15 números de 1 a 15. Não vai aparecer nenhum repetido, os 15 estar aqui exatamente uma vez. Cada um deles vai aparecer uma vez na diagonal. E olha só, no caso do 3x3, aconteceu isso de fato. Eu tenho aqui a minha diagonal com 1, 2, 1, 3 e 1. Deu certo no 3x3, mas não é uma demonstração, é só um exemplo. No 3x3 a gente tem um exemplo de como de fato funcionou, mas a gente não demonstrou que com certeza a diagonal, porque pode ter um outro exemplo que respeita essas duas regras, de cada linha e cada coluna ter números todos diferentes, e que seja simétrico em relação a essa diagonal. Bom, a primeira coisa para a gente resolver esse problema é o seguinte: se você já jogou Sudoku, você lembra aí que numa linha você não podia ter o mesmo número repetido, né? Então, era 9 por 9, e aí cada linha você tem todos os 9 números de 1 a 9, o que significa que nessa linha, na primeira linha, o número 1 vai aparecer exatamente uma vez. Certo? O número 1 aparece exatamente uma vez nessa linha. Ele não pode aparecer duas vezes e também não pode aparecer 0, porque todos os números têm que estar nessa linha. Tem que aparecer todos os números nessa linha. Na segunda linha, acontece a mesma coisa. O número 1 aparece uma vez. Se você for analisar todas as 15 linhas, você vai descobrir que o número 1, ele aparece no total, no tabuleiro todo, vai aparecer 15 vezes. 15 vezes o número 1. Eu escolhi o número 1 de forma bastante genérica. Isso vale para qualquer outro número. Olha para o número 14. O 14 aparece uma vez nessa linha, uma vez nessa linha, uma vez nessa linha. E eu vou, sendo que são 15 linhas. Significa que eu tenho 15 vezes o número 14. Então eu tenho 15 vezes cada número. 15 vezes o número 1, 15 vezes o número 2. E assim por diante até o número 15. Agora, a gente vai ter uma dinâmica um pouco parecida com o que a gente teve no exercício do tabuleiro das damas simétricas à diagonal. Por quê? Cada vez que o número 1 aparece aqui, como a gente quer que seja simétrico em relação à diagonal, o número 1 também vai ter que aparecer desse lado. Cada vez que eu encontro um 1 aqui, vai ter que ter um 1 também desse lado. E assim por diante. Ou seja, os números que aparecem fora da diagonal, eles aparecem em pares. Eu sempre encontro um par para ele. Só que o número 1 aparece exatamente 15 vezes no tabuleiro. Ele aparece uma quantidade par de vezes fora da diagonal. O que significa que o número 1 precisa aparecer na diagonal. Senão a quantidade de 1 seria par. Sendo que a quantidade de 1 é 15, a gente já contou, vai dar um número ímpar.
Ou seja, eu preciso ter algum 1 na diagonal. Algum 1, pelo menos 1, mas uma quantidade ímpar, né? Vou ter uma quantidade ímpar de 1 na diagonal, pelo menos 1. Não posso ter 0. E eu vou concluir a mesma coisa com cada número. Olha para o número 2. Cada 2 que aparece aqui, então os 2 estão em pares. Se não tivesse nenhum 2 aqui, eu teria uma quantidade par de 2. Só que eu tenho 15 2. Então vai ter que ter um 2 em algum lugar na diagonal. Digamos que o 2 está aqui. Mesma coisa acontece com 3, com 4 e assim por diante, até o 15. E eu vou conseguir preencher a diagonal com números de 1 a 15 necessariamente. Como eu vou ter que colocar todos os 15 números aqui, eles vão preencher todos os 15 espaços. O que significa que um não vai aparecer 3 vezes, nem 5 vezes. O 1 vai aparecer uma vez, porque ele tem que dar espaço para os outros números que também precisam aparecer uma quantidade ímpar de vezes. Então, vai aparecer aqui na diagonal todos os números de 1 a 15, exatamente uma vez. Semana que vem, mais aulas vão aparecer. Se você quiser se inscrever, fica à vontade, que você vai descobrir quando a aula aparecer lá no YouTube. Um beijo.